Sejam todos bem-vindos ao primeiro jantar do ano do capítulo 04 da ADONEP Porto Alegre. Nós queremos dizer que é uma enorme satisfação poder recebê-los a cada um nesta noite, neste local, e esperamos que a sua experiência seja uma experiência excelente. Queria inicialmente apresentar a todos vocês a diretoria do capítulo 04 que se faz presente nesta noite e que compõe a mesa, iniciando pelo nosso querido irmão Ivon Trelha, está conosco aqui, à minha direita, o irmão Tarcísio Gubiani, Antônio Carlos Zago, compondo conosco a mesa também, Humberto Pecil Soares, Juscelino Matos, conosco aqui também, e Wagner Castanheira, e nos dando suporte na filmagem, está lá o Sérgio Soares também, né? Produzindo excelentes filmagens com som e imagem de qualidade. E também gostaria agora de apresentar o nosso querido convidado desta noite, desembargador federal, William Douglas, que se faz presente, e gostaria de uma grande salva de palmas de todos vocês. Bem, eu quero passar alguns avisos para que vocês fiquem por dentro de como nós faremos este evento desta noite, tá? Eu gostaria de pedir nesse momento que o nosso querido Antônio Carlos Zago fizesse uma oração e abençoasse este espaço, este momento que nós estaremos todos compartilhando a partir de agora. Se você puder, fique em pé para que nós possamos estar orando. Tem um texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós buscamos, e buscamos isso em amor. As pessoas que estão aqui pela primeira vez, sintam-se amadas, profundamente amadas. Esse é o nosso principal objetivo. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para te servir. Te agradecemos por cada um dos nossos convidados que estão aqui, e especialmente por aqueles que estão pela primeira vez. Que nós possamos ser grandemente abençoados também com a palestra que o William Douglas vai dar para nós na sequência. Abençoa também os alimentos pelos quais nós te agradecemos, pedimos que tu os purifique. Que seja, Pai, um grande evento que marque os nossos corações. Amém. Amém. Vocês podem tomar os seus lugares novamente. Nós queremos dar um aviso para as pessoas que participam pela primeira vez do nosso jantar, tá? Vocês receberam na chegada uma ficha de comunicação da ADONEP, onde vocês têm um espaço para colocar o nome, quem lhes convidou, o e-mail e os telefones de contato, tá? Então, por gentileza, aqueles que estão pela primeira vez participando conosco, preencham as fichas. E após o jantar nós estaremos coletando essas fichas e sorteando para as pessoas que estão pela primeira vez alguns livros de brinde para que vocês possam levar, tá bem? Nós vamos iniciar o nosso jantar. Inicialmente quero convidar os membros da mesa para que passem ao buffet e sirvam-se, e na sequência nós estaremos avisando a plaquinha que está em cima da mesa de cada um de vocês, qual é o nome que vai estar avançando para se servir, tá bom? Nós temos aí bondade, amor, paz, várias palavras, e nós vamos estar nominando conforme vamos avançando. Um excelente jantar a todos nós. Muito obrigado, Juscelino, pelas explicações. Nós queremos também reforçar. Queremos reforçar também as nossas comunicações do capítulo 4 da ADONEP. Nós temos o nosso website, adonep4.com.br, temos também o nosso Instagram, @adonep4, Facebook da mesma forma, adonep4. Por ali vocês podem estar sabendo das nossas atividades, se informam dos nossos eventos, tá? Podem comunicar conosco através do nosso sistema. Muitos de vocês devem ter recebido ou um e-mail disparado pela nossa base através do Sérgio, ou um WhatsApp da minha pessoa ou do Humberto. Nós utilizamos de várias formas para poder alcançar a cada um de vocês, porque a nossa alegria é que vocês estejam conosco como estão aqui. Muito bem, nós temos
41 pessoas que estão participando pela primeira vez do nosso jantar. 41 pessoas, tá? Nós vamos realizar então o sorteio rapidamente dessas pessoas. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Show. Zago, podia me dar uma mão aqui, Zago? Vou pedir para o Zago fazer aqui os sorteios e a distribuição dos 5 livros para as pessoas que estão conosco. Posso tirar a ficha da minha esposa? Não deve estar aí. Primeiro sorteado, Wilson. Ai. Alguém me ajude aqui. Wilson Ezequiel. Ótima dica. Número do telefone: 99496-7058. Esse eu sei ler. Estou alfabetizado em números. Olha ali, ó. Viu? Por favor, vem aqui pegar teu prêmio. Paulinho, ótima dica. Pelo número. Olha aqui, ó. Hã? Juliano Diemar Leopoldo, pode ser? Número do telefone: 9847-83738. Agora eu não me perco mais. Por favor, presidente, próximo livro, quem entrega? Agora vai só pelo telefone. E esse aqui, vou me perder nos 99999-7570. O dono não vai confundir. Já ganhou? Ah, então. Diz que raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Então o próximo. Vanessa Stocking Machado. Aplausos para mim que eu consegui ler o nome. Parabéns. Stasiak. Ah, quase acertei. Por favor. E a letra da Vanessa é bonitinha, eu é que não sei ler. Por último, agora vai ganhar o livro. A última dos nossos. Depois tem o livro do nosso palestrante, Mauro Abrita. Viu? Mais um que eu consegui ler. Aplausos para o Mauro. E por último, Gubiane. Baralha bem, Gubiane. Nós estamos sendo fiscalizados nesse sorteio. Gubiane sabe baralhar bem as cartas, hein? Já trabalhou em cassino, Gubiane? Ó, então. Jaqueline Offler. Ah! Tu vais ganhar o livro do nosso palestrante, William Douglas, que vai fazer a entrega. Quem sabe até autografado depois. Então tá, obrigado a todos. Muito obrigado, Zago. Nós queremos fazer menção de algumas autoridades que estão conosco nesta noite. Se porventura alguém faltar na nossa lista, peço perdão, que nós tivemos já um problema de superlotação, já na sexta-feira não tínhamos mais lugares, enfim. Então, obrigado a todos vocês que estão por aqui. Primeiramente, queremos nominar algumas autoridades do Judiciário, a começar pelo senhor Edson Jorge Sequete, desembargador do Tribunal de Justiça do RS, do Rio Grande do Sul, nosso amigo. O senhor pode se colocar em pé, por gentileza? Doutor Sequete, seja muito bem-vindo.
Eu quero fazer um agradecimento especial, porque ele teria um jantar hoje em Novo Hamburgo, né? É isso, né? E aí, o pessoal lá conseguiu transferir para quinta-feira, ele estará quinta-feira lá palestrando, e estão participando conosco aqui nesta noite. Muito obrigado. Autoridades do Legislativo, gostaria de saudar o senhor vereador Hamilton Sosmaier, vereador e também pastor. Por gentileza, vereador, se coloque em pé para que nós possamos saudá-lo. Muito obrigado. Também do Legislativo, porém de Caxias do Sul, quero saudar o Caleb Garbim, vereador de Caxias do Sul, que está conosco. Obrigado, Caleb, seu pai, sua esposa que lhe acompanham. Muito obrigado pela presença de vocês nesta noite, tá bom? Representando o Executivo Municipal, quero saudar o Carlos Fetti, diretor-geral de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Carlos Fetti. No mandato anterior também exerceu o Secretariado de Transparência do município de Porto Alegre. Quero também saudar o apóstolo Domingo de Moura, representando autoridades religiosas, que está aqui conosco, presidente do Ministério Vida. Por gentileza, apóstolo, se coloque em pé. É minha cobertura espiritual. E obrigado por estar aqui conosco, tá bem? Doutora Jaqueline Hoffler, diretora do Fórum de São Leopoldo. Onde está a doutora Jaqueline? Aqui. Seja muito bem-vinda em nosso meio, muito obrigado. Doutora Sinara Fraton, defensora pública. Onde está? Doutora Sinara? Certo. Lá está. Seja bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Nós temos também Patrícia Acorce, auditora fiscal do trabalho. Onde está a Patrícia? Lá, receba a nossa saudação nesta noite, muito obrigado pela sua presença. E também Bruno Massim de Oliveira, juiz corregedor. Onde está o Bruno? Aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês que estão aqui. Vocês são especiais por estarem conosco nesta noite. E nós queremos passar então para o momento mais especial da noite. Quero apresentar o nosso palestrante, William Douglas, desembargador federal do TRF2 e professor universitário, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, pós-graduado em Políticas Públicas e Governo, presidente e membro das bancas examinadoras, conferencista e autor de diversos livros e artigos, professor conferencista da Emerge, doutor honoris causa da Escola Superior da Advocacia, primeiro colocado para juiz de direito do Rio de Janeiro, primeiro colocado para defensor público do Rio de Janeiro, primeiro colocado para delegado de polícia do Rio de Janeiro, quarto colocado para professor de direito da UFF, quinto colocado para analista judiciário do TRF da 2ª Região, oitavo colocado para juiz federal, primeiro colocado para CPOR do Rio de Janeiro, primeiro colocado no vestibular para direito da UFF, primeiro lugar nas listas de mais vendidos Veja, Folha de São Paulo, Você S.A., Valor Econômico e Publish News. Mais de 1.200.000 livros vendidos e já proferiu palestra para mais de 2.500.000 pessoas, incluindo vocês que estão aqui conosco nesta noite. Uma grande saudação, uma salva de palmas para William Douglas. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Antes de eu começar a falar, eu quero chamar aqui algumas pessoas, a maior parte delas vinculada ao esforço que foi feito quando das enchentes do ano passado para socorrer aqueles que necessitavam. Então, além de todo o povo do Rio Grande que se uniu para enfrentar a tragédia, o Brasil também se uniu e nós tivemos, eu estou aqui com alguns professores, inclusive o professor Marcelo Hugo da Rocha, a professora Raquel, nós fazemos, o professor Jangrei, nós fazemos parte de um grupo com 655 professores que o povo se reuniu para recolher doações e naquele primeiro momento foi bastante importante a gente ter dinheiro rápido, porque precisava estar aqui o Paulinho, está aqui o colega dele, qual é o nome mesmo? Esmeraldino, que eles têm lá os aviões dele, mas precisava de querosene. Então, e a gente sabe, estamos aqui também com o soldado Alessandra, né?
Andressa, desculpe, soldado Andressa, da Brigada Militar. O pessoal precisava de coisa muito rápida. Estou precisando consertar um barco, estou precisando de querosene, estou precisando de neoprene, estou precisando disso. E a gente juntou e graças ao esforço desses 655 professores e os seus respectivos alunos e redes sociais, a gente tinha um dinheiro, a gente arrecadou R$960 mil, e tudo era comprado na hora, só tinha que chegar, fazer o pedido. Está aqui a doutora Jaqueline também, precisava de comida, de tudo. E então eu queria chamar a própria doutora Jaqueline, que ficou cuidando de um monte de gente. Vim aqui, por favor, fica aqui na frente. Ficou cuidando de um monte de gente, ficou arrumando, vivia me ligando lá pedindo cobertor, tudo que você possa imaginar, cama, colchão de 12, etc. Pode ficar virada para lá, para o povo. Também quero chamar a própria Andressa Ferreira, soldado do Brigada Militar, que também coordenou, ela que ligava lá. Então, a gente está vendo aí a importância da Brigada Militar, dos servidores públicos. E ninguém trabalhou mais do que Raquel Peroso, professora, que é escrivã da Polícia Civil, também está convidada a vir aqui. Então, na pessoa dessas 3 mulheres, mostrando não só a força do povo do gaúcho, mas também da mulher gaúcha. Então, eu queria, na pessoa delas, homenagear todos aqueles que se esforçaram. Vou aproveitar e também quero chamar a Patrícia, que é a esposa do Jean Grey, que é um empreendedor que é o responsável pelo Rio Grande do Sul ter a Jornada Internacional de Direito de Gramado, que tem 30 anos fazendo diferença, trazendo o povo todo. Então aqui, como do lado, né, de todo grande homem existe uma grande mulher, nós não vamos homenagear você, Jean Grey, nós vamos homenagear a sua esposa, que te atura. Com muito gosto, ela gosta, acabou de dizer que ama o homem, que adora estar perto dele. E tudo isso que está acontecendo hoje só está acontecendo pelo esforço daqueles que participam da ADONEP aqui no capítulo 4. É uma associação de homens de negócio, mas que, assim como acontece, todo mundo sabe, quem segura a gente são as nossas esposas, e elas são sacrificadas um pouco da atenção por esses homens. Então, homenageando as esposas, eu quero chamar a Cimara, que é esposa do Sérgio Pessil, para vir aqui na frente, para a gente também homenagear as esposas dos adonepianos. Aí eu vou pedir para os 5 que estão aqui, cada um pegar uma daquelas orquídeas ali e entregar para cada uma das 5. Alguém, se puder tirar uma foto depois dela, pronto, já está ali, Jean Grey já está escalado. É uma homenagem muito singela, muito rápida, muito simples, mas todos aqueles que estão participando de alguma forma da atividade de educação ali com o Jean Grey, da atividade da DONEP, né, com a Cimara, e serviço público, né, 3 servidoras públicas. Eu particularmente gosto muito da orquídea porque ela traz ao mesmo tempo delicadeza e força, né? Então fica aí o registro para vocês todas aí, tá? Muito obrigado também, tá? Muito bem, passado... Peraí, foto, só um minuto aí, foto, vamos lá. E aí, Marcelo, antes de terminar, só mandar aí o agradecimento a todos os professores, o Henderson, a Michele e o professor Leonardo, que também estiveram na coordenação, e todos aqueles que participaram, né? Então, sintam-se também homenageados. Muito bem, superado este primeiro momento, pode encerrar a gravação. Eu quero dizer da minha extrema alegria de estar aqui. A última vez que eu fiz um jantar da DONEP foi em 2011, 14 anos atrás.
e já estava há bastante tempo querendo voltar, mas a agenda é sempre uma coisa muito difícil. E é interessante porque quando o pessoal lê o meu currículo, todo mundo fica impressionado com as primeiras colocações. Primeiro disso, primeiro daquilo outro. Só que ninguém sabe o que aconteceu antes. E eu começo sempre contando o que aconteceu antes, porque a gente costuma ver a vida dos outros editada e a nossa a gente vê o filme completo. Então, às vezes a gente acha que a nossa vida é ruim, na verdade não é que ela seja ruim. Só que a gente sabe mais fatos a respeito dela. E outro detalhe é que normalmente a gente comemora só, a gente anota só o que dá certo, a pipoca que explode. A pipoca que não explode fica no fundo da panela. E isso que a gente faz nos currículos, também a gente precisa aprender a fazer na nossa própria vida. Porque muitos ficam mastigando a pipoca que não explodiu, e isso quebra o dente. A principal razão de eu estar aqui, esse evento é feito, o jantar é feito para você ter uma boa refeição, uma boa sobremesa, mas também para ouvir uma música, também para ficar conversando. O modelo favorece a você bater papo, a fazer network, a conhecer as pessoas. A gente, crente, não tem jeito, a gente vive orando, falando de Jesus. Quem não é, por favor, perdoe, né? É um assunto muito, muito recorrente na boca da gente. A gente gosta de orar pelos outros, a gente acredita em oração, então a gente vai fazer isso por vocês, não, a menos que você não queira, mas é uma das coisas que serve esse evento. E a gente costuma contar a nossa... Eu preciso ficar aqui por causa do roteiro. A gente costuma contar as nossas histórias, faz parte, vem sempre um ou dois e conta a sua história de vida, e a ideia é que, ao ver a vida do outro, a gente se inspire, a gente se motive, a gente veja que o outro também passou, a gente veja como o outro conseguiu superar. Então, ao fazer isso aqui que eu vou fazer hoje, a ideia é tentar ser útil a você. E como foi dito desde o início, que você se sinta amado, porque é um dos grandes conceitos do cristianismo, é o amor. O cristianismo chegou num tempo em que a vingança e a força eram os únicos valores. Então, mulheres, crianças, idosos, deficientes, todos aqueles que não tinham força física, que era o que contava mais na época, eram deixados de lado. O mérito de um homem era se vingar. E aí vem Jesus Cristo, ele faz uma revolução completa, porque ele fala em amor, ele fala em perdão, ele fala em se preocupar com os outros. A educação naquela época era reservada para homens ricos, e vem Jesus e fala assim: ide ensinai a todos os povos, e ensinai a todos. Então, quando a gente começa a olhar essa grande contracultura que Jesus trouxe, ela mudou a civilização ocidental, e é uma civilização com todos os seus defeitos, é onde tem mais direito para homossexual, mais direito para mulher, onde existe mais liberdade de imprensa. Então, a gente precisa olhar com muito carinho os direitos humanos. Quem começou a ideia de direitos humanos foi Jesus Cristo, foi o precursor. O combate à escravidão, a ideia do imago Dei, de que o homem é a imagem de Deus e não pode ser escravizado, começou. Então, muitos da igreja participaram da escravidão, incentivaram a escravidão, mas também foi dentro da igreja que surgiram as primeiras pessoas dizendo que não era certo escravizar outro ser humano. Agora, essa mudança que Jesus Cristo fez na civilização, no mundo, é uma mudança que também pode acontecer dentro da nossa própria vida, e a gente gosta de contar a respeito disso. Essa própria ajuda de eu ter liderado, junto com esses outros 4, esse grupo de 655 professores, do fundo do coração, não é a minha natureza. A natureza do William é um homem competitivo, invejoso, violento, vingativo,
O William, em sua forma natural, é tudo isso. E se você acha que eu não sou isso, é porque eu venho sendo influenciado por esse Jesus Cristo. E essa ideia de ajudar, e uma coisa que fez muita diferença é porque eu uso o meu CPF. Então, isso dá muita credibilidade. Então, o sujeito deposita no meu CPF e eu passo bastante tempo dando relatório de tudo. Isso passa credibilidade. Isso começou lá atrás na tragédia da Samarco, em Minas, e depois Espírito Santo. E eu me lembro que era a época do Facebook, Marcelo, e a gente estava discutindo de quem é que tinha que socorrer o pessoal que tinha sido atingido pelo acidente lá da mineradora, né, do rompimento da barreira. E eu estava fazendo uma discussão jurídica, típica de alguém que é jurídico, né, que é professor, que é juiz, se é o Estado, se é o município, se é a empresa. E quando isso está acontecendo, Deus vira no meu ouvido e fala assim: cristão não existe para discutir, cristão existe para resolver. Falou muito claro no meu ouvido. E aí eu estou discutindo, a gente não está resolvendo o essencial. Esse é um país onde a gente está discutindo muito, as pessoas discutem muito e a gente não resolve o essencial. Qual é o maior problema? Era a água, faltava água e a água que aparecia era vendida a preços extorsivos. Não dava tempo de abrir uma conta nova, não dava tempo de montar a pessoa jurídica. Eu falei assim, vai ser na minha conta. Eu abri uma segunda conta no Banco do Brasil, na minha agência, e essa segunda conta eu falei assim, olha, quem quiser manda que eu vou comprar. Primeiro a gente tentou carro-pipa, não podia, porque tem problema ambiental, de carro-pipa tá limpo ou não. Depois os vasilhames também não deu certo, porque é difícil você conseguir o vasilhame. A gente achou uma caixa de Tetra Pak que já vinha com a torneira, era uma caixa de 12 litros que custava R$9. E o sujeito tinha bastante para entregar. A gente entregou mais de 6 carretas, da maior carreta que tem. A gente mandou 155 mil litros d'água, furamos 6 poços artesianos, que a minha sócia na editora, ela disse que ela não queria fazer só uma coisa imediata, que a gente tinha que usar o dinheiro também para alguma coisa que ficasse para sempre. E a gente colocou poço artesiano em igreja católica, em igreja evangélica, a gente botou em unidades da PM no alto de 2 favelas, e foi ali que começou isso. Agora, isso, gente, não é o William natural, isso é o William mexido por esse Cristo. E depois me deram o título de cidadão valadarense, e eu fui receber para dizer que em Mateus 10, verso 42, está dito que nem um copo d'água que a gente dá para alguém é esquecido por Deus. E todos vocês que trabalharam nessa tragédia do ano passado aqui no Rio Grande, um copo d'água que você ajude, Deus lembra. Imagina o que vocês fizeram, né? E outra coisa que a Bíblia diz, palavras de Jesus em João 7,38, é o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente tem um cantor cristão chamado Juliano Som, que o trabalho dele é furar poço artesiano no Nordeste, ele já furou vários. Então, quando fala fluir rios de água viva, não é só um assunto espiritual, é um assunto físico mesmo. E quando eu conto para vocês isso de Deus falou no meu ouvido, o primeiro ponto é isso, não é o William natural, é um William mexido. Agora, o segundo ponto é, Deus falou no meu ouvido. Eu queria saber quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ouvir Deus falar claramente, ou no seu ouvido, ou na sua mente, ou no coração, são as 3 formas mais comuns, ou às vezes a pessoa ouve uma outra voz, às vezes ouve a própria voz, mas ela reconhece que é Deus falando com ela. Alguém aqui já teve a experiência de Deus falar diretamente com você? Levanta a mão. Pode levantar bem alto mesmo. Então veja, se você ainda não teve essa experiência, ou nós estamos vivendo um problema mental coletivo, uma esquizofrenia coletiva, um delírio coletivo, porque nesse lugar aqui a maior parte das pessoas já ouviu falar Deus.
E eu tive um problema quando eu era adolescente, porque as pessoas diziam que tinha ouvido Deus, eu nunca tinha ouvido Deus. Eu fui criado dentro de igreja, eu ia na igreja, eu era dizimista, cantava no coro, eu fazia tudo que tinha que fazer ali no feijão com arroz, e Deus nunca tinha falado comigo, eu nunca tinha ouvido Deus, eu achava muito chato isso, e eu queria ouvir Deus, e Deus nunca falou comigo. E o pior dia foi quando uma garota que foi contar como é que ela se converteu, e ela disse que o irmão era ateu, ela era ateia, e o irmão se converteu e falou para ela que se ela quisesse ouvir Deus, ela fosse para o quarto dela, ajoelhasse, orasse que Deus ia falar com ela. Ela fez isso e Deus falou com ela. Eu falei assim, pô Deus, eu estou aqui na igreja há anos, se o Senhor nunca fez isso comigo, foi fazer ali com a garota, mal chegou, o Senhor já está... E isso é uma das coisas complicadas de Deus. Deus não age do jeito que a gente gostaria. Deus não segue os nossos planos, nem as nossas metas, nem os nossos sonhos. Aliás, você sabe como é que você faz Deus rir? Alguém sabe como faz Deus rir? É simples, é só você contar para ele os seus planos. Cara, não tem como. Ele vai rir. E aí eu entrei nessa, se Deus existe, eu quero falar com Ele. Então, aqui, qualquer pessoa que ainda não tenha ouvido Deus falar contigo desse jeito e quiser ter essa experiência, eu estou vindo aqui para botar essa minhoca na sua cabeça, para você falar assim, pô Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Deus fala desse jeito, Deus fala quando a gente está lendo a Bíblia e às vezes Ele diz claramente para a gente, ó, isso aqui se aplica aquilo lá, mas para isso você precisa ler a Bíblia. Deus às vezes usa alguma outra pessoa, e isso aí você tem que ter cuidado, porque tem muita gente falando em nome de Deus e na verdade não é em nome de Deus, já é um pouco mais complicado. Seja como for, lá atrás eu cheguei à conclusão de que Deus existe, que Deus se importa e que Deus se comunica. E isso para mim era necessário ter prova, porque eu sempre gostei de ciência, sempre fui muito racional, como juiz eu sempre gostei de prova, a gente quer prova de tudo, e Deus não fez do jeito que eu gostaria. Mas eu vim aqui dizer para vocês isso, olha só, Deus existe, Deus se importa e Deus se comunica. E se você quiser, eu não sei se vai ser igual com aquela garota que no primeiro pedido Deus atendeu, ou se vai levar 3 anos, como foi comigo, para Deus atender. Mas eu sei que se você buscar, você vai achar, que é uma coisa que Jesus diz, aquele que busca, encontra. E a gente, na ADONEP, a gente incentiva muitas pessoas a procurarem esse encontro com Deus e a procurar se deixar ser mudado por Deus, da mesma forma como um cara que podia estar cuidando da sua vida, dos seus livros, das suas palestras, das suas viagens, de repente para participar de uma campanha para arrecadar água para Minas ou dinheiro para o Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa de Jesus. Da mesma forma, eu trabalhei no movimento negro voluntariamente, na verdade, pondo dinheiro meu por 25 anos. E quando eu falo que eu trabalhei no movimento negro, muitas pessoas olham, ficam assim, me olham meio de lado e falam, William, não lhe falta algo? Eu falo, falta um país sem racismo. E eu fico muito preocupado porque hoje em dia a campanha contra racismo, ela promove mais racismo. A gente está vivendo uma situação bastante difícil, aonde não se aplica a ideia de Cristo para combater o racismo, que Jesus tem uma solução para o racismo, que é você amar o próximo como a si mesmo. Mas essa não é o drive do que está acontecendo hoje. Eu quero dizer para você que existem muitas experiências míticas, milagres, o sobrenatural pode acontecer na sua vida. E eu digo isso porque já aconteceu na minha. Uma vez eu estava caindo de um muro, veio uma mão e me colocou de volta no muro. Cara, contar isso depois contra a minha pessoa, porque o cara vai falar, esse cara é louco, esse cara é doido, mas foi exatamente o que aconteceu. Outra coisa que aconteceu, eu sou muito empreendedor e a gente foi montar um negócio de areia, de barro, aí descobriu que tinha areia, de areia a gente descobriu que tinha água marinha. A mineradora, que eu sou um dos sócios, foi a primeira mineradora a legalizar a exploração de água marinha no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A gente mudou o mapa geológico do estado e do país, e eu pegava a chibanca, que é uma coisa bem parecida com uma picareta, ia fazer. Eu sempre achei legal aquela experiência de Jesus de andar sobre as águas. Eu invejava muito Pedro. E eu sei que eu estava
era uma barreira muito grande, mais alta do que até ali. Eu estava mais ou menos essa altura. E eu estava aqui batendo, e de repente, gente, simplesmente começou a cair tudo. Eu só sei que eu consegui sair correndo, e eu andei junto com aquele monte de barro descendo. Eu andei em cima do barro, igual eu estava andando em cima da água, e eu só não morri por um milagre. Outro milagre, eu queria um nome para o meu filho, minha mulher queria outro, a gente ficou discutindo, e no final minha mulher foi uma esposa extremamente sábia e gentil, e falou assim: tá bom, fica o nome que você quer. 3 dias depois eu vou numa festa, e vem um profeta e fala assim: olha, Deus escolheu o nome do seu filho, o nome é esse. E era o nome que a minha mulher tinha escolhido. Aí o que você faz? Tipo assim, pô, Deus, o Senhor me dá autoridade, né, lá do Novo Testamento, e aí vem e atropela. Mas eu fiquei feliz porque Deus se preocupou com o nome do meu filho. Deus se preocupa com detalhes. A Bíblia diz isso, diz que Deus sabe quantos fios tem de cabelo você tem na cabeça. Minha filha já teve um problema, uma doença incurável e progressiva, síndrome de Legg-Pertz. Ia começar o tratamento na segunda, a gente orando, pedindo a Deus ajuda. Na sexta-feira, Rogério Greco, penalista, vai orar, e quando ele acaba de orar, Deus fala no meu ouvido. Eu escutei essa oração. Na segunda-feira, primeiro dia de tratamento, o médico olha e fala assim: ela não tem mais nada. E a gente tinha todos os exames, raio-x, tudo. Ela simplesmente foi curada, e eu sei exatamente quando ela foi curada. Então, estou falando isso porque, se você tiver algum problema semelhante, cara, Deus faz milagre. A mulher do Rogério Greco não podia engravidar, e com oração engravidou. Em reuniões da DONEP, já por 2 vezes eu orei por pessoas que queriam engravidar e não conseguiam, e 1 ano depois, mais ou menos, eu recebo notícia de que tinha nascido o bebê. Então, se eu fosse católico, só falta mais um bebê para eu ser canonizado, né? E eu falo com muito carinho dos católicos. No movimento negro que eu trabalhei foi dentro da igreja católica. Eu dormia dentro de um convento católico, e o meu líder era um padre. Então tem relação muito boa. O que eu estou querendo dizer é que tem milagre para caramba, se eu puder contar. Mas, de repente, você fala assim: cara, esse papo está sobrenatural demais, está muito louco, eu não me sinto confortável. Tá bom, então vamos dar um freio de arrumação, vamos meter o pé no freio mesmo, vamos dar ré, vamos dar 3 passos para trás, e deixa eu falar para vocês rapidamente. Não vou falar nada de fé, de Deus, de Espírito Santo, de salvação, de inferno, nem nada. A minha carreira profissional como juiz, professor, palestrante, escritor e dono de editora, ela foi totalmente moldada pela Bíblia. Então, a Bíblia, que é um livro religioso, também é um livro de sabedoria, também é um livro com o depósito milenar de uma sabedoria que está faltando ao mundo. Cara, o que aconteceu na minha vida? Eu fui criado pelos meus pais para fazer concurso, porque os 2 eram servidores públicos. Ele achava que a melhor coisa do mundo era ser servidor público, e é uma coisa boa, sem dúvida. Só que eu fui fazer o concurso, e aí eu volto ao ponto em que eu disse das pipocas que não explodiram. Eu fui reprovado no concurso para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, fui reprovado no concurso para defensor público, fiz de novo para defensor público e fui reprovado de novo, fiz o concurso para juiz e fui reprovado. Cara, só apanhando. Mas não desisti. Falei assim: não vou desistir. Passei mais 1 ano e meio estudando, igual um louco, direto. E ao final de 1 ano e meio eu faço concurso para juiz novamente, e aí, finalmente, fui reprovado outra vez. Na mesma época eu também colhia um outro desespero, que nenhuma garota que eu me interessava me dava bola. Então eu era rejeitado em todas as áreas que me interessavam. Não tinha carro, não sabia jogar bola, não sabia jogar vôlei, era do bairro pobre, a cara cheia de espinho. Então foi uma época bem difícil, onde estava tudo dando errado.
E eu fui traçando estratégias para tentar passar no concurso. Uma delas era contar com a ajuda de Deus, com a fé. Eu, por ser dizimista, cantar no coro, por me assumir como cristão e tal, eu acreditava, olha só, do fundo do coração, gente, eu tinha certeza que na hora da prova, eu ali sentado na carteira, eu ia orar, Deus ia me ouvir, o céu ia se abrir em glória, ia sair uma carruagem de fogo pilotada pelo próprio Arcanjo Miguel, luzes, música, um negócio lindo. Eu vi a cena, e aí o Arcanjo Miguel virava, dava um cavalo de pau do lado da minha carteira e falava assim: toma, filho. E eu, valeu, Miguel. E aí eu só tinha que copiar o gabarito, gente, eu tinha certeza disso, eu tinha fé, e a fé é o firme fundamento de todas as coisas, não falta versículo para isso. Gente, Miguel nunca apareceu. Outra coisa que eu tenho percebido, a quantidade de gente que ora pedindo a Deus para emagrecer 2 ou 5 quilos, só para Deus dar uma força inicial. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas muitos aqui já, pode ter certeza, eu conheço, muitos aqui já oraram pedindo para emagrecer. A gente ora por tudo, só que às vezes a gente fica esperando o Arcanjo Miguel, e Miguel não aparece. Então, se tiver alguém aqui pensando em fazer concurso, cara, vou dar uma dica: não conte com Miguel. E faz sentido, que imagina se cada vez que eu fosse fazer um despacho, uma sentença, Miguel tivesse que aparecer lá para ditar a sentença. Então, a gente tem coisa que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Outra estratégia que eu usei foi procurar quem já tinha passado, eu vi os primeiros colocados e procurei esses caras pedindo socorro, ajuda. Cara, todos me receberam do mesmo jeito, com muito amor, com muito carinho, com muita solidariedade e fraternidade. O primeiro que eu procurei falou assim: isto é problema seu. O segundo falou: dá teu jeito. O terceiro falou: faz o que eu fiz, vai estudar. Gente, chegou uma hora que eu desisti de tudo, falei: não vou mais fazer concurso, vou cuidar das fazendas de minha mãe ou da metalúrgica de meu pai, porque eu não aguento mais fazer concurso. E esse plano teria dado certo se mamãe tivesse fazendas. Se papai tivesse uma metalúrgica, teria sido uma alternativa viável. Mas, infelizmente, nunca consegui perdoar meus pais por isso. Mamãe não tinha fazenda, papai não tinha metalúrgica, eu tive que estudar para concurso. Sem Miguel e sem a ajuda dos melhores, porque o que me ensinam no mundo é: eu ralei, você rale, eu sofri, você sofre. É o que a gente aprende lá fora. Passado algum tempo eu passo em primeiro lugar em várias coisas, a vida mudou, passar em concurso é um portal para uma nova dimensão, é maravilhoso. Eu tive dinheiro para comprar o meu carro, eu tive dinheiro para comprar flores para a namorada. Aliás, o número de garotas que me achavam bonito aumentou depois que eu passei no concurso. Eu sempre falo isso como uma mensagem de esperança para você que se acha feio, ou que é de fato feio, não é uma questão de opinião, é feio, é objetivamente feio. A esperança. Estude. Gente, quando tudo dá certo, as pessoas começaram a me procurar. E falam assim: como é que faz para passar em concurso? Porque eu tinha sido o primeiro colocado em vários, tudo junto. A pergunta que eu fazia, começaram a fazer para mim. Isso traz uma outra frase, uma outra ideia que eu queria deixar para você. Fracasso e sucesso não é pessoa, é resultado. Uma pessoa não pode ser um fracasso ou sucesso. Uma pessoa pode ter um momento de sucesso, um momento de fracasso. Então, eu não sei qual a situação que você está passando agora, mas se você está se sentindo um fracasso, desculpe. Você veio hoje aqui, aceitou esse convite, alguém que te ama te convidou, você veio aqui porque me conhece, por alguma... Não sei como é que você chegou aqui, mas de repente você chegou aqui para ouvir o seguinte: você não é um fracasso. Você pode ter um fracasso no casamento, um fracasso na empresa, pode estar todo endividado, pode estar com um monte de problema, mas você não é um fracasso. O máximo que dá para aceitar é que neste momento, se fotografar a sua história, você está vivendo um fracasso. Mas se você mudar, a situação vai mudar. Se você começar a semear uma coisa diferente,
a lei da semeadura, de repente o seu fracasso é porque você semeou errado, porque você não sabia semear, de repente, o pessoal aqui que tá acima do peso e está orando por isso, gente, lei da semeadura, o celeiro já está cheio e você está lá semeando, semeou um monte hoje aí, mas você tem que parar de semear. E a lei de semear não é uma lei espiritual, também é uma lei espiritual, mas se você não acredita em Deus, em Bíblia, gente, acredita na agricultura, na agronomia. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E a mensagem que eu quero dizer é: sucesso e fracasso não são pessoas, são resultados. E eu comecei a ouvir as pessoas e eu podia ter seguido o conselho que eu aprendi no mundo, a ideia que eu aprendi no mundo, ou podia seguir aquilo que eu aprendi na Bíblia. A Bíblia fala: ame o próximo como a si mesmo. Trate o outro como gostaria de ser tratado. E eu sei exatamente como sabia então naquela época, eu tinha acabado de sofrer tudo isso, eu sabia exatamente como um concurseiro reprovado queria ser tratado. Tudo que pudesse fazer um concurseiro melhorar de vida, melhorar em direção, eu sabia, porque eu tinha feito todas as coisas erradas, eu sabia tudo que dava para fazer de errado. Eu era muito bom sendo reprovado. Depois eu aprendi a ser aprovado. Eu comecei a contar para todo mundo que perguntava. E ninguém fazia isso, porque o cara é o seguinte: ou ele está preocupado com dele passar, ou depois que ele passa, ele está preocupado em curtir a vida dele. Ele pode até dar aula de uma matéria ou outra, mas parar para ficar ali ensinando feijão com arroz, caminho das pedras, não acontecia. E eu também seria mais um a não acontecer se não fosse Jesus Cristo ter sido incutido dentro da minha cabeça ao longo de muito tempo, indo à igreja, lendo a Bíblia, essas coisas. Só que começou a ter tanta gente indo lá na quarta vara para pedir como passar, que eu não conseguia mais trabalhar como juiz. Aí eu tive uma ideia: vou fazer o seguinte, eu vou escrever um livro, vou botar tudo que eu sei sobre passar em concurso no livro, quem quiser passar, pega o meu livro, eu vou estar ajudando, vou estar sendo bom cristão, estou amando o próximo, e eu vou cuidar dos processos. Escrevi o livro, deu 700 páginas, eu fiquei super orgulhoso, né? Tudo que precisava saber, 700 páginas com bastante densidade. Levei para 5 editoras, as 5 editoras recusaram meu livro. Uma disse que era grande demais, outro que concurseiro só lê apostila, não lê livro, outro que, se não tem no mercado, olha essa, cara, Jean Grey, se não tem no mercado é porque não vende. Não é matéria do edital, o pessoal já tem que ler a matéria do edital, não vai ler isso, principalmente 700 páginas. Eu fui rejeitado pelos especialistas em livro. Só que eu sou bom sendo rejeitado, eu já tenho experiência sendo rejeitado, então eu já curto ser rejeitado. Eu falei: tá bom, beleza. Só que, veja, o conceito era bíblico: amar o próximo, tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Vem outro conceito bíblico, a lei do feedback. O que é a lei do feedback? Jesus perguntava, Jesus chega para um cego e fala: o que você quer? Gente, eu conheço um monte de gente que dá resposta atravessada para Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas, né? Eu sou um que eu talvez desse uma resposta atravessada para Jesus. Jesus gostava de perguntar: o que você quer? O que eu fiz? Segui esse conselho de Jesus, essa dica de Jesus. Eu falei: eu vou perguntar sobre como faz. Isso eu aprendi com Jesus, gente. Eu aplico tudo na minha vida pessoal também. Eu, por exemplo, cheguei com a minha mulher e falei assim: meu amor, o que falta para eu ser um bom marido? Um marido melhor. Gente, minha mulher acreditou. Começou a falar. Eu fiquei apavorado, porque ela estava falando um monte de coisa que eu jamais imaginava. Peraí, peguei um caderno, anotei tudo, gente. Quando terminou aquela lista enorme, meu orgulho masculino destruído, esmigalhado, eu descobri que era uma pergunta retórica, vaidosa e besta. O que eu posso fazer para ser um marido melhor? Ela respondeu: gente, cuidado com o que você pergunta, porque vai que a pessoa responde. Eu olhei aquela lista, pensei. Eu falei assim: cara, essa mulher me ama, bicho. Porque eu jamais, se eu fosse mulher, eu ficava com um traste desse. Eu viro para minha mulher e falo: meu amor, você é a mulher da minha vida, você merece ser feliz. Frase de efeito: eu quero envelhecer com você, né?
Essa frase faz muito sucesso, você pode usar em casa que funciona. Olha, nos vai falar, eu quero envelhecer com você. Eu acho ridícula essa frase, mas... E eu virei para ela e falei assim, escolhe 3 coisas dessa lista. Vocês estão pensando mal de mim. Na verdade, eu falei com ela, escolhe essas 3 coisas, eu vou melhorar nessas coisas. Quando você disser que eu estou... Você que vai escolher as coisas, e quando você disser que eu estou bom, eu vou pegar mais 3. Na verdade, eu fiz um crédito marido. Ao final das prestações, ela ter um marido melhor. Mas eu fui uma outra técnica, passos de bebê. Você não vai resolver tudo rapidinho. Demorou muito para chegar no ruim, vai demorar muito para sair do ruim. É difícil ser diferente disso. Cara, vários anos depois, a minha mulher diz que eu sou o melhor marido do mundo. Mas tem a boa vontade dela, Eu gostaria que você não falasse isso para ela. Tá? Pode, se puder manter isso entre nós dois aqui, eu te agradeço. Ela tem a boa vontade dela, mas eu passei a vergonha, eu perguntei. Eu comecei a perguntar isso para os meus funcionários, para quem está acima de mim, para os meus sócios. Comecei a perguntar isso para os meus filhos. Gente, você ouve cada coisa apavorante. É apavorante. Você passa vergonha. Da tua filha falar, pai, eu sempre saio uma vez por semana para jantar com a minha filha. Ela fala, pai, o que falta é o senhor não ficar olhando o celular quando a gente sai para jantar. Cara, isso é muito ruim ouvir isso. Mas pelo menos você ouve com certo. Então, a gente tem que aprender a fazer pergunta. E eu, com como passar, eu fiz pergunta. Eu imprimi o livro, xeroquei 20 cópias, encadernei, dei para 20 pessoas. Todo mundo amou o livro. Eu falei, cara, o livro é bom. Eu sabia que era bom, mas os outros também acharam que era bom. Não estava iludido. Aí entra um outro critério. Ninguém queria publicar o livro. Mas a Bíblia, olha só, eu estou falando de novo da Bíblia. A Bíblia diz que é o valente que conquista a vitória. É o valente que conquista a vitória. Eu vou ser valente. É o valente que conquista a riqueza. Eu vou ser valente. Eu vou criar a minha editora, eu vou apresentar meu livro para mim, e aí eu publico o meu livro. Foi o que eu fiz. Criei minha editora, eu era o único funcionário, mas eu mandava. Apresentei meu livro para mim. Fiquei na dúvida. Mas acabei publicando meu livro, que é esse livro aqui. Já vendeu mais de 200 mil exemplares, fiquei conhecido como guru dos concursos, primeiro guru evangélico do planeta Terra, todos os estados do país, fui para o exterior, fui no Jô Soares. O livro que não ia vender, mas feito em cima de conceitos bíblicos. Este livro, gente, pagou... Eu moro num apartamento de 800 metros de frente para a Baía da Guanabara que eu comprei só com dinheiro desse livro. Aí você fala assim, William, você mora então em cima desse livro? Eu falei, não, cara, eu vim aqui para dizer para você que eu moro em cima desse livro aqui. Porque é esse livro aqui que me deu a cabeça de fazer esse livro. E eu estou dizendo para você, eu não sei qual é a tua função, mas se você deixar a Bíblia influenciar a sua vida, a sua vida secular, a sua vida profissional, eu tenho certeza que vai ser impactada. Esse livro, gente, só me deu alegria, salvo uma. Tem gente que diz que quer passar em concurso e reclama que o livro é grosso. Cara, o William Douglas, em sua forma natural, vai dizer para essa pessoa para ela deixar de ser vagabunda e estudar, porque ela, na verdade ela não quer passar em concurso, ela quer moleza. Mas isso é o William natural. O William, mexido por Jesus Cristo, tenta amar o próximo. E para essas pessoas eu fiz o resumo. Para a pessoa poder... Pô, não é legal, eu sou... É muito amor, né? É muito amor. Também vendeu bem, também deu dinheiro, também deu, até porque eu sou dono da editora, eu ganho a parte do autor, eu ganho a parte da editora. Também por eu ser o dono da editora, esse livro ele é vendido com 90% de desconto no movimento negro. 90% de desconto, resumindo, é o preço do papel e da tinta. A editora não ganha nada, eu não ganho nada. Porque quando você tem poder, você consegue usar o poder para essas coisas.
E aí, meus amores, eu tenho que dizer para você, foi aí que eu consegui fazer. Agora, apesar de ser cristão, apesar de conhecer a Bíblia, apesar de tudo que eu já contei até aqui, o que aconteceu? Juiz federal, palestrante, professor da UF, autor de best-seller, para todo mundo eu era um sucesso. Só que eu só pensava em trabalho, eu não cuidava da saúde, eu não cuidava de relacionamento. E uma hora a conta chega. Eu gosto de uma frase que é a seguinte: a vida sempre vai te pegar na esquina. Uma hora a conta chega, uma hora a semente que você plantou vai ser colhida. E aí, todo mundo me achava o máximo, mas eu estava acima do peso, sedentário, hipertenso. O casamento, uma droga, eu ficava rodando de carro para não chegar em casa, porque era só briga, era insuportável, então eu ficava enrolando para chegar em casa. Na vitrine eu estava ótimo, mas eu olhava no espelho e eu me sentia um fracasso. Eu era um fracasso, porque não era síndrome do impostor, não, que é um tema importante. O cara achar que ele é uma fraude e tal, leia sobre isso, síndrome do impostor. Mas eu não tinha síndrome mesmo, nem era impostor, eu só era um cara que alcançou tudo e que a vida não estava boa. E Jesus, e aí fica uma palavra para você refletir. Jesus diz o seguinte: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem uma aplicação espiritual, que é você aceitar Jesus e ir para o céu, mas tem uma aplicação prática, que é o sujeito que ele conquistou tudo, mas a vida dele é ruim, ele não tem amigo, ele não tem relacionamento, ele não está bem com ele. O cara conquistou o mundo e perdeu a alma, e Jesus diz: isso não vale a pena. Jesus também diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Vocês são pessoas bem-sucedidas, mas não é o seu carro, não é o seu imóvel, não são outras coisas que você possui, seus títulos, né, as suas medalhas. Cara, a sua vida não é isso. Jesus diz que a sua vida não é isso. Mas eu não estava... Gente, eu fazia tanta coisa. Tinha uma época que eu fazia uma base de 200 a 220 palestras ano, né? Então, num dia eu fazia 2, 3 palestras, no dia seguinte, então acabava que... Eu tomei uma fechada de um ônibus na ponte Rio-Niterói e por pouco eu não bati. Logo depois que passou o susto, eu falei assim: gente, se eu batesse, a minha vida ia ficar melhor, porque eu ia passar pelo menos 15 dias internado, e talvez algum de vocês aqui esteja nessa situação. Você tocou a vida de um jeito que você bater de carro e ir para o hospital pode ser um negócio legal. Alguém já teve essa sensação? Então tem alguma coisa errada. Quando bater no ônibus é uma opção, você tem alguma coisa tem que parar. Mas não foi só isso que aconteceu na minha vida. Foi o casamento que estava ruim. Outra coisa, eu não bebia água, eu somatizava muito, pedra na vesícula. Pedra na vesícula tem que operar. Tem que operar, só que eu estava gordo demais para operar. Eu não tinha saúde para ser operado. O médico falou: olha, você tem que emagrecer 10 quilos para poder te operar. E aí, para emagrecer os 10 quilos, eu vou para a academia, aí tem que começar a malhar, tem que mudar a alimentação, tem que isso. A primeira coisa que faz é o índice de massa corporal. Pronto, 30% de gordura no corpo. Eu fiz as contas. Pô, o corpo é 70% água, todo mundo sabe disso. 30% de gordura, pronto, eu sou um bacon. Eu era um bacon e tinha o futuro de um bacon pela frente, que ia ser fritado por um AVC, por um derrame, por alguma coisa assim. Aí eu começo a tentar mudar. Ao final disso, eu vou correr aqui a história para não cansar demais vocês. Eu fui correr uma maratona, tenho orgulho de dizer para vocês que eu fui o 219º colocado na Maratona Internacional de Curitiba. Se você não pegou a ordem, eu fui o 219 dos 221 que completaram a prova. E quando eu conto isso, muita gente ri. Gente que nunca correu 42 quilômetros. E eu conto isso para te dizer que você precisa ser o dono da régua que mede o seu valor pessoal e o valor do que você faz. Porque se eu deixar a régua do meu valor pessoal na mão do cara, ele pega a minha maratona e ri, e eu vou ficar deprimido. Você tem que ser o dono da régua. Eu sou o dono da régua. Eu que digo o quanto que valeu para mim. E isso vale para seguir a Deus, para ser um servidor público que não leva dinheiro, para tudo. Eu sou o dono da régua.
E eu quero jogar um monte de insight na tua cabeça. A proposta para você é: seja o dono da régua que mede o valor, o seu valor pessoal. Seja o dono da régua que mede o valor do que você escolhe. Você pode ouvir a opinião de todo mundo, mas o dono da régua é você. E olha só, eu não perdi de 218. Eu ganhei de todo mundo que não correu, inclusive vários dos senhores aqui, de todo mundo que desistiu, foram muitos, e de mais 2 caras. Mas mais do que tudo, eu ganhei o William gordo, preguiçoso e hipertenso. O William que emagreceu 23 quilos, que regularizou a pressão arterial, que aprendeu um monte de lição nova, que aumentou, dobrou a capacidade pulmonar, o VO2. Então, eu vim aqui dar essa ideia para você. Quer ver outra coisa que aconteceu na corrida? Eu, na corrida lá do Rio de Janeiro, foi engraçado, porque na preparação para a maratona de Curitiba, na verdade era a maratona de Nova York, mas aí foi o ano das Torres Gêmeas, e aí eu decidi não ir para Nova York, fui para que estava mais perto, foi a de Curitiba. Mas eu treinei no Rio de Janeiro, fiz a meia do Rio, e também cheguei lá no final, porque eu corro muito devagar. E o carioca é interessante porque você sai na corrida e o cara fica gritando: Lesma, Palerma, Tartaruga, a sua mulher está em casa com outro. O carioca, ele vai de manhã, ele sai da casa dele, fica na pista para te aplaudir gritando isso. O primeiro já chegou, olha que mensagem motivacional, o primeiro já chegou. Isso é o Rio de Janeiro. Agora, quando eu corro, e foi interessante que nessa corrida, eu que corro devagar, eu emparelhei com uma senhora de 70 e poucos anos, 72, 73 anos, conhecida como Vovó Maratona ou Miss Maratona, e ela virou para mim e falou assim: filho, toma cuidado com quem você escuta, porque quando eu corro aqui no Rio, me chamam de velha maluca, mas quando eu corro nos Estados Unidos, gritam: go mama, vai mamãe, vai vovó. Gente, quem quiser te desanimar, quem quiser botar você para baixo, cara, vai saber te ofender. Ninguém me chamou de velha maluca, mas de tartaruga me chamaram. Então quem quiser botar você para baixo, vai saber exatamente como machucar você. Só que você tem que saber quem você escuta. E em Curitiba, o pessoal aplaude, o pessoal leva água. Eu, no quilômetro 35 em Curitiba, eu estava bem desanimado, bem para baixo. E aí eu passei por um velhinho que gritava assim a plenos pulmões: vai guri, vai guri, vai guri. E eu não sei o que me motivava mais, o vai, ou na minha idade ele falava vai guri, né? O guri me motivou, eu acreditei naquilo, e esse cara me levou para frente. E olha só, é algo que eu aprendi, foi no asfalto: vai guri, go mama e velha maluca. O que é que eu vim aqui dizer para você hoje? De repente é igual a refeição ali. Tinha um monte de prato diferente, você podia escolher um e falar assim: é isso aqui que eu quero comer, é por aqui que eu vou. Se você pegar uma das ideias que eu estou falando e aplicar na sua vida, vai valer a pena. Aliás, eu trouxe livro, se quiser comprar livro meu, tem um monte de livro ali para você comprar, mas eu também vou sortear um livro para o cara que entrar no meu Instagram, @William Douglas, você anota aí, depois entra, @William Douglas. Aliás, a gente também vai mandar o videozinho que a gente fez dando o relatório da operação aqui no ano passado. Se você não deu ainda o teu WhatsApp, dá aqui que a gente coloca lá. Mas entra no meu Instagram e me dá um feedback, você já sabe que eu gosto de feedback. Eu gostaria de receber o teu feedback. E em relação à maratona, eu queria deixar algumas ideias, que é um dos pratos que você pode pegar para comer. Uma delas é: quem você está ouvindo? Seja o dono da régua que mede seu valor pessoal. Para de ouvir a pessoa que te chama de velha maluca e começa a ouvir a pessoa que grita go mama. Aprende a trocar a estação. Outro conceito que eu tive: eu sou um cara com uma vontade de ferro, eu sou dedicado, eu sou persistente, mas chegou uma hora, meu joelho direito começou a doer e o médico
virou para mim e falou assim: vamos fazer um raio-x e dependendo do resultado você vai estar proibido de correr. Chega uma hora, gente, que não tem QI, não tem juiz, não tem persistência, tem uma hora que você só depende de Deus. Quando a minha filha ficou com a doença incurável, meu irmão, não adianta ter QI alto, não adianta ser juiz, não tem liminar para resolver isso. Então pode ser que o seu problema seja que você esbarrou na sua limitação humana. Pode ser que o seu problema seja outro. Tempos depois o meu joelho esquerdo começou a doer. Eu falei: doutor, o que está havendo? Porque o direito já é podre, agora o esquerdo vai começar a doer também. Ele falou: você, para proteger o direito, você está jogando muito peso no esquerdo e você vai destruir o esquerdo também. Qual a aplicação disso na vida da gente? De repente a tua vida profissional está boa e a do casamento está ruim, e você vai deixar o casamento destruir a profissional. Ou então o teu casamento está bom, você está com uma pessoa legal, mas você está deixando a outra coisa destruir. Você tem que tomar cuidado dos dois joelhos. Antes de eu concluir, se você me permitir, eu disse que a Bíblia mudou muito a minha vida profissional, também mudou meu casamento. A Bíblia é extremamente dura com os homens no casamento. A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa e tratar a esposa como Cristo trata a igreja, e se sacrificar com ela, e tratar como se fosse o próprio corpo. E mais, diz que se você não estiver bem com a sua esposa, Deus não vai escutar as suas orações. Gente, isso é muito bravo, cara. Quer dizer, então, que se eu não tratar minha mulher igual que Jesus cuida da igreja, Deus não vai me ouvir? Gente, está na Bíblia. Daí eu concluí que Deus não é pai, Deus é sogro. Então fica o aviso aí, fica o aviso. E eu tive uma experiência com a minha mulher, que eu sou muito romântico. Então, cara, eu sempre sonho de eu voltando das minhas viagens, eu viajo muito, de eu chegar no aeroporto e minha mulher me esperar ali na porta. E quando eu saio pela porta de desembarque, ela vem correndo, slow motion, o vento batendo o cabelo, música tocando, ela vem, ela dá um pulo assim, me abraça, se joga em cima de mim e me dá um beijo cinematográfico. Gente, eu sonho com isso. Nunca aconteceu. Igual com o Miguel. E eu sempre sofri tanto com isso. Um dia me bateu um estalo, eu falei: quer saber? Eu vou tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. A minha mulher viajou com os filhos para aniversário da avó, passou uma semana fora. O que eu fiz? Eu falei assim: vou tratá-la como eu gostaria de ser tratado. Primeira coisa, encomendei um cartaz, dito assim: bem-vinda verdadeira, era a época da Copa, bem-vinda verdadeira seleção brasileira. Uma cantada assim, sofisticada: você é a seleção brasileira, Miss Brasil, época de Copa. Encomendei a melhor comida, a comida predileta, a sobremesa predileta. Para os meninos eu mandei comprar 2 McLanche Feliz. Chamei as empregadas, reuni as empregadas, flores, comprei muitas flores. Chamei as empregadas e falei assim: olha, nós vamos receber a Nayara como uma rainha, vocês por favor coloquem a melhor mesa, tudo, a toalha, arruma tudo, vão chegar aí dúzias de flores, vocês vão colocar pela casa toda, e 2 dúzias de flores vocês vão tirar as pétalas e vão fazer um caminho de pétalas por onde Nayara for andar, para que ela toque apenas a leveza das pétalas, e na direção da cama do casal, muitas pétalas, bastante pétalas. Funcionou com o João e Maria, vai funcionar com a gente também. E lá na sala do principal da casa, vocês coloquem a mesa, coloquem a comida predileta dela, coloquem os 2 McLanche Feliz na copa, fiquem vocês assim, não deixem as crianças passarem, não deixem que entrem, planejem tudo. Primeiro efeito de tudo isso foi que as empregadas domésticas se apaixonaram por mim. Gente, olha só, esse negócio de Bíblia, de amar o próximo e tal, é muito poderoso, é explosivo, gente. Pega até em quem senta. As empregadas, quando eu pedi um café, ela: peraí que eu vou fazer um novo para o senhor. Depois disso, gente,
As empregadas se apaixonaram. Imagina a minha mulher. Aí eu vou para o aeroporto com a plaquinha, fico ali esperando, as pessoas passando, ficava um cara segurando bem-vindo à verdadeira seleção brasileira, mas a seleção brasileira era época de Copa, mas não ia chegar ali. O cara me olhava, tipo assim, que maluco é esse? Que louco é esse? Mas aí é que tá, eu não tenho compromisso com quem não compartilha a minha visão. Eu sou o dono da régua que mede o meu valor e o valor do que eu faço. Então, se o cara não gosta, beleza, problema dele. Se ele quiser, eu explico. Se alguém fala, por que você está fazendo? Eu explicar, adoro escrever livro. Por que você se meteu no movimento negro? Por que você quer ser juiz produtivo? Por que você faz o que você está fazendo? Eu explico. Agora, se o cara achar que é coisa de doido, problema dele. Eu não tenho compromisso com a opinião dele sobre mim. E você não tem que ter. Eu estou tentando passar esse conceito. Mas eu fico esperando. Minha mulher chega, ela olha a placa, amou a placa, amou eu estar ali presente. Aí eu levo ela para casa, chego em casa, abro a porta, flores, amor, pétalas pelo caminho, amor. Foi chegando ali, chega na sala de jantar e vê tudo que ela gosta na mesa, amor. Vira e vê os dois McLanche felizes na Copa e fala, ai, você lembrou dos meninos. A minha vontade era dizer, sim, eles são meus filhos também. Mas achei que não cabia no cenário essa frase. Gente, cara, como que a minha mulher gostou daquele negócio? Agora ela ficou assustada, porque quando ela viu tudo aquilo, ela falou, amor, vai ter que ser assim daqui para frente quando você chegar? Gente, eu menti. Eu falei, não, amor, claro que não. Eu chego toda semana, você chega uma vez por ano. Basta você estar em casa. Claro que eu queria a mesma coisa, mas você tem que ter uma certa noção de realidade. O que eu estou contando isso, gente, é que foi muito legal, deu muito certo. Eu colhi o que eu plantei, se é que vocês me entendem. Não vou dar muitos detalhes. E desde essa história eu conto isso, e outros já têm feito. O pedido de lista, sem trocar lista. Você oferece isso, olha, eu vou ter que fazer a minha lista do que eu tenho que melhorar. Não, é comigo, é só eu. Faço presente, é um bombom, é um bilhete. Então tem muita coisa que a Bíblia ensina e que funciona. Qual é a experiência que eu posso dizer do William? Isso é frase do Martin Luther King. Eu não sou o que eu queria ser. Eu não sou o que eu devia ser. Eu não sou o que eu vou ser um dia. Mas graças a Jesus Cristo eu não sou mais quem eu era. E você talvez já possa dizer a mesma coisa. Mas a gente ainda pode fazer mais. Então de repente você veio hoje aqui só para jantar, bater papo. Foi um prazer enorme ter você aqui, mas a gente quer orar por você, caso você fale assim, cara, eu ainda não sou o homem que eu quero ser, ou a mulher que eu quero ser, eu não sou o que eu devia ser, mas eu vou melhorar um pouquinho. Então de repente você vai vir aqui na frente e a gente vai orar junto para você melhorar um pouco. De repente você está precisando de um milagre, de repente você está precisando de uma gravidez, de repente você está precisando de pagar uma dívida, de repente você está todo endividado, de repente, eu não sei qual o problema, mas eu sei que qualquer problema é menor do que Jesus Cristo. Outra coisa, de repente você nunca ouviu Deus e fala assim, não, eu gostei disso aí, eu quero que Deus fale comigo. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que Deus vai falar contigo. De repente você quer falar, não, olha, esse Jesus Cristo aí, eu gostei, eu queria deixar Jesus entrar na minha vida. Eu não sei o que é, mas eu vou convidar você que está aqui para a gente orar junto.
Minha pergunta, do que eu falei até agora, eu acabei de completar 60 minutos, é o tempo que a gente tem para falar. Eu vou falar em 65, 66 por causa da morosidade do Poder Judiciário. Bate, pega, a gente é difícil tirar. O meu tempo já acabou, estamos no espaço da morosidade, já estou terminando. Gente, do que eu falei aqui, no fundo do coração, terceira vez que eu falo do fundo do coração, tem alguma coisa que dá para você mudar a tua vida? Sim ou não? Pô, apareceu algum insight, alguma ideia? Cara, pô, vamos colar nisso, vamos fazer isso funcionar. A gente queria oferecer um jantar para vocês, a gente queria oferecer um momento, mas a gente também quer propor para você que você se torne uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um marido, uma esposa, um líder, um empregado. E se você fizer isso, vai ser ótimo. Se você me contar no meu Instagram que você esteve aqui, tem lá uma foto dos pratos. Se você for no meu Instagram, @WilliamDouglas, tem a foto dos pratos, depois tem uma foto da gente aqui. Me dá um feedback lá, eu vou gostar. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte, para eu encerrar minha fala, eu quero convidar você que está precisando de milagre, você que está querendo melhorar a sua vida em algum aspecto, para a gente vir aqui orar junto. E o fato de você levantar e vir aqui é uma manifestação de uma decisão intelectual no mundo material, é uma decisão espiritual. Alguém quer vir aqui orar por alguma coisa? A primeira coisa que tem que fazer é vencer a timidez. Alguém quer orar? Vem aqui na frente agora, senão a gente encerra, sem problema. Amém. Amém. Que bom. Amém é coisa de crente, né? Você já sabe, né? Eu não sei o que você... Eu não vou perguntar, você não vai ter que me contar. Gente, para encerrar e a gente partir para a sobremesa, se você tem algum pedido, ou deixar Jesus entrar na tua vida, ou dívida, ou doença, ou casamento, ou ser essa pessoa melhor, vamos orar? Mesmo você que está sentado, se quiser, pode orar sentado. Eu oro, você repete, frase a frase, depois eu termino. Vamos lá. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, peço perdão pelos meus pecados, peço que me dê força, que me oriente, que me cure, que cure minhas dívidas, que cure meus medos. Te peço que eu possa ser uma pessoa melhor, que coloque meu nome no livro da vida e que eu possa te servir. Pai, em nome de Jesus, eu quero continuar aqui, eu quero te agradecer por todas as pessoas que vieram, por todas as pessoas, Senhor, que estão aqui se dirigindo ao Senhor, sentadas onde estão ou aqui em pé. Cada uma tem um assunto contigo, cada uma tem um problema, eu não sei qual é, mas tu sabes. E eu te peço, Senhor, que ninguém saia daqui sem receber uma graça tua, que ninguém saia daqui, Senhor, sem receber um renovo. Que se houver doença, Senhor, que elas sejam curadas, Senhor, porque tu és o médico dos médicos. Se houver dívida, Senhor, que tu abra um caminho. Se houver problema de relacionamento, que tu entre e cure, Senhor. Que se existirem, Senhor, mágoas, tristezas, Senhor, escondidas, Senhor, no fundo do coração e da alma, que essas coisas possam ser tratadas. Nós te pedimos, Senhor, que tu abençoes cada um aqui, que tu tome cada um aqui e receba, Senhor, essa manifestação de vontade, Senhor, como algo, Senhor, que vai receber uma resposta tua, Senhor. A gente sabe que tu tem boas respostas para cada um aqui. É o que nós te oramos e pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por você ter vindo aqui. Todo mundo que veio aqui na frente vai ganhar um livrinho aqui que a gente costuma dar para quem normalmente me ajuda aqui a distribuir.
Me ajuda aqui a distribuir? Posso te dar a missão aí de distribuir? É um presente da Dona Hebe para você. Vocês já podem voltar e sentar. Se alguém não recebeu o livro, é só vir aqui. Se alguém que estava sentado quiser o livro, é só levantar a mão que a gente leva. Alguém quer receber o livrinho? Gente, eu vou devolver a palavra para a organização. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Quero pedir para vocês me darem notícia no... Pode pegar. Para vocês me darem notícia pelo Instagram. Gente, só um minuto antes de terminar. Você que veio aqui, se quiser participar de outros jantares, se quiser oração, se quiser algum tipo de apoio, de orientação, é só procurar o pessoal do Adonep, o pessoal que está aqui na frente, que a gente vai ter toda a boa vontade em pegar o nome, em fazer contato, etc. Tá ok? Eu estou muito feliz de ter podido compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu espero que ela seja útil para a sua história ser cada dia mais bonita, tá ok? Muito obrigado. Eu gostaria de convidar nesse momento o Paulo Pérez e o Thiago Esmeraldino, presidente e vice-presidente do Grupo Front, para fazer uma singela homenagem ao nosso querido desembargador William Douglas. Obrigado, presidente, querido amigo Zago e todos os demais. Nós precisamos dizer o seguinte, que todos nós somos um pouquinho de todos que nós gostamos e admiramos, Dr. William. E sem sombra de dúvida, todos nós saímos daqui sendo um pouquinho de Dr. William Douglas. Tu és um ser apaixonado por servir, por fazer a diferença, por contribuir com a sociedade, por contribuir com a comunidade. Nós muito aprendemos com a nossa mentora Maria Helena Rampeter e o Dr. Jorge Gerdau, que tu sabes, sobre RSI, Responsabilidade Social Individual. E a responsabilidade social individual, Dr. William, a sua responsabilidade salvou milhares de vidas no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós somos imensamente gratos. Me lembro muito bem, Dr. William, quando muitas vezes ao telefone o senhor orou comigo por tudo que nós gaúchos estávamos vivendo. Nós todos vivemos algo que com toda e absoluta certeza é algo memorável, mas que por outro lado, com uma dor imensa, mas que por outro lado nós nos sentimos orgulhosos por todos nós sermos um pouquinho de William, por nós sermos servidos, por termos feito a diferença, por termos contribuído com a sociedade, por termos contribuído com a comunidade. Nós, o nosso Grupo Front, que é um grupo de amigos, de empresários, presidente, de vários setores da economia do país, nós nos focamos no Rio Grande do Sul em 3 fases: no salvar, no cuidar e no estruturar. Nós, com toda a absoluta certeza, não só quando nós estávamos salvando, tanto nas águas quanto com as aeronaves, mas não só quando nós estávamos fazendo mais de 5.000 refeições por dia, não só pelos lares que nós entregamos no Vale do Taquari, que nós temos a honra de dizer que nós zeramos as filas dos abrigos em Arroio do Meio, e todas essas pessoas têm um lar, aonde o Dr. William também contribuiu com nome para os lares, com força, fé, garra, coragem, determinação. Tudo isso que nós aqui aprendemos essa noite, nós saímos daqui muito melhor. Nós saímos daqui, todos nós, com um pouquinho de William no nosso coração. Eu tenho uma gratidão imensa de te conhecer e te dizer, Dr. William, que sem sombra de dúvidas, tu não só fez a diferença na sociedade, aqui no nosso Rio Grande do Sul, na nossa comunidade, mas ao mesmo tempo, com toda a absoluta certeza, esse grande ser de luz que tu és, faz a diferença em todo o país e em todo o mundo, com toda a absoluta certeza, diante da grandeza que tu tens, com essa força, fé, garra, coragem, determinação e paixão.
Obrigado por me oportunizar. Um grande presente ter na minha vida como um querido amigo e irmão. Está escrito aqui: reconhecimento e gratidão ao Dr. William Douglas, sua responsabilidade social individual, RSI, foi uma verdadeira demonstração de empatia, cuidado e solidariedade, salvou, zelou por vidas e colaborou com a estruturação e reconstrução do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, março de 2025, Grupo Fronte, muito obrigado. Recebo em meu nome e em nome dos professores todos que participaram. Vai ter um lugar especial lá no gabinete. Tá? Muito obrigado. Nós queremos ainda na sequência aproveitar e pedir para o Humberto e Silvio Soares também fazer a entrega de uma placa comemorativa, marcando também esse trabalho feito pelo Dr. William e os demais aqui no Rio Grande do Sul. Homenagem ao desembargador federal William Douglas, em reconhecimento à sua liderança exemplar e solidariedade ímpar, que foram fundamentais no auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Sua iniciativa na arrecadação de recursos e na mobilização da sociedade fez a diferença em um momento de grande necessidade. Com gratidão, capítulo 004, Adonep, Porto Alegre, 24 de março de 2025. Quero aproveitar também e pedir para o Ivon Trelha fazer a entrega também de uma pequena lembrança, para que o senhor possa também acrescer a sua biblioteca. Gostaria de, nas palavras de Deuteronômio 33, versículo 16, abençoar a sua vida. O texto diz o seguinte: que o Senhor te abençoe com as coisas excelentes da terra e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José. Como sei que o Senhor é uma pessoa assídua da Bíblia, e que a Bíblia é atemporal, permita-me mudar o nome. Tudo isso venha sobre a cabeça de William Douglas. O Senhor confira isso sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Receba o nosso abraço do tamanho do Rio Grande, capítulo 4, Adonep. Muito obrigado por dispor do seu precioso tempo em nosso meio. Aí, então pessoal, nós vamos agora liberar, vocês podem participar das sobremesas, e quero dar um último aviso. As revistas que vocês têm nas suas mesas, vocês podem levar para casa, tá? A revista A Voz, há muitos anos é a comunicação oficial da Adonep. Você deve ter recebido um exemplar, você pode levar, pode estar lendo. Você também pode então adquirir os livros do William Douglas ali na saída, fique bem à vontade. E agora temos momentos para confraternizar, continuar conversando, tirando fotos e apreciando a sobremesa. Muito obrigado a todos. Deixa eu passar a palavra do senhor aqui. Desculpe me interromper. Algumas pessoas já tiraram foto comigo. Eu vou pedir só que, se postar, me marque, né, para eu ter o registro. Se alguém quiser tirar foto, autógrafo ou oração, é só falar que o meu voo é só amanhã, 9 da manhã, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos aí pelo carinho. Fico muito sensibilizado, tá? E quero agradecer também o pessoal aqui lá do grupo de professores que também fez diferença, os empresários também. Se não fossem vocês aqui, Raquel, Paulinho, essa turma toda, não adiantava a gente estar lá do outro lado
no resto do país se não tivesse gente valorosa aqui na linha de frente. Vocês estão de parabéns. Se valeu a pena, mais uma forte salva de palmas a todos nós que estamos aqui, ao nosso palestrante, e até o próximo evento, dia 24 de maio de 2025.